Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Hoje vai ter salvação nessa casa, em nome de Jesus. Todos acharam aí a palavra do filho pródigo? Diz assim: continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Que nessa hora o teu Espírito Santo possa se mover neste lugar com toda a liberdade e soberania, edificando, Senhor, a tua igreja conforme o Senhor prometeu na sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muitos conhecem já essa parábola, né? A parábola do filho pródigo. Mas à medida em que nós meditamos na palavra de Deus, à medida em que nós gastamos algum tempo em ler e reler a palavra de Deus, algumas coisas vão brotando diante dos nossos olhos, ou seja, algumas coisas que se lêssemos correndo passariam desapercebidas, elas começam a se tornar claras para nós. Já há alguns dias eu venho com vontade de pedir ao pastor Benito que tirasse, ou que cantasse, né? Tirasse não, porque já foi cantada essa música, aquela música do Judson Oliveira que fala
eu vou cantar, eu vou bailar, porque o meu filho vive está, né? E não sei por que me veio esse desejo, a questão de uns 10 dias atrás, e fiquei com isso na cabeça. Não falei nada com ele, mas entendo que talvez nessa questão do filho pródigo, hoje Deus queira falar algo muito profundo conosco, que é o fato de nós purificarmos, de nós santificarmos a nossa relação com Deus, fazendo da nossa relação com Deus uma relação baseada em valores espirituais e não nos aspectos materiais, não nos aspectos terrenos, relacionados com as coisas que Deus possa nos dar. Deus realmente Ele é um Pai e Ele tem prazer de dar tudo aos seus filhos. Mas o fato de Deus nos dar coisas, nos dar saúde, nos dar família, nos dar filhos, nos dar bens materiais, nos dar vitórias lá fora, na vida cotidiana, é fruto do amor de Deus por nós. Então a relação primeira é o amor. E o que a gente vê nessa passagem aqui? Que havia um filho que estava dentro da casa do pai. Havia um filho que estava próximo ao pai. Mas o coração dele não estava consolidado. O coração dele não estava, de fato, ligado ao pai, através de valores espirituais. É como se a relação dele com o pai, a relação de amor entre ele e o pai, tivesse ficado em segundo plano. Porque quando a gente lê aqui logo o versículo 12, né? Logo o versículo 12, nós percebemos o quê? Que o coração desse filho se desviou de tudo aquilo que ele poderia ter do pai em relação aos valores espirituais. Que valores seriam esses? O amor do pai, a presença do pai, a liberdade de filho. Ser filho tem muitos privilégios, né? O filho, dentro da casa do pai, ele recebe tudo como expressão do amor do pai, não porque ele trabalha para o pai, porque ele faz qualquer tarefa que o pai mande. Ele recebe as coisas do pai porque ele é filho, simplesmente porque ele é amado pelo pai, e como filho ele tem uma herança. Então, na casa desse pai, esse filho tinha o amor do pai, ele tinha o acesso à presença do pai, o conselho, o colo, a orientação, a bênção do pai em todo o tempo. Ele tinha a liberdade de filho, ou seja, ele não precisava trabalhar na casa do pai para ter direito às coisas. E ele tinha uma perspectiva de futuro como herdeiro, ou seja, eles possuíam riquezas, aquele pai era um fazendeiro próspero. E o que aquele filho seria? Ele seria o herdeiro de tudo no futuro. Mas a gente percebe o quê? Que mesmo esse filho estando aí junto do pai, diante de todos esses valores, que são valores espirituais, né? Porque o amor, a liberdade, o relacionamento, a perspectiva de futuro, não são coisas físicas, não são coisas materiais, são valores espirituais que nós recebemos de Deus quando entendemos que somos seus filhos. Que Deus tem coisas boas para nos dar, primeiramente no espírito, depois na alma, depois na parte física, e também em relação ao futuro que Deus tem preparado para nós. Mas o que acontecia com o coração desse filho? Esse filho estava com seu coração desligado dos valores espirituais e focado nos valores materiais. O versículo 12 diz que ele, de uma forma precipitada, ele pede ao pai, de forma antecipada, a sua herança. Olha o que diz o versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O pai não resistiu, o pai falou: tá bom, o que é seu eu vou te dar, e o que é do seu irmão eu vou dar também, e vocês estão abençoados. Aquele filho, né, esse filho aqui foi imediatista, e ele pediu, né, a sua herança material.
Ele foi abençoado pelo pai. O pai o abençoou materialmente. Isso deu a esse filho a sensação de que ele poderia sair da presença e da casa do pai. Então, qual é a exortação dessa palavra? É uma exortação no sentido de nós aprendermos a valorizar cada dia mais a nossa relação com Deus, que é uma relação espiritual. Porque Deus é espírito. Deus nos abençoa com coisas materiais, Deus tem uma relação com a nossa vida material, podendo abençoá-la, podendo prosperá-la, podendo nos dar as coisas que a nossa alma, que até a nossa carne deseja. Sim, isso é verdade, isso faz parte da promessa de Deus. Mas a relação primeira é uma relação de amor. É uma relação de unidade entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. E o que a gente vê aqui? Que esse filho, ele tinha muitas coisas o incitando a sair. Os anseios do seu coração de jovem, né? Porque os jovens têm sonhos, os jovens têm projetos, os jovens muitas vezes eles querem descobrir o mundo, eles querem viver as experiências, as aventuras, as emoções que existem lá fora, muitas vezes distantes dos seus pais, a salvo da vigilância ou da disciplina que exista na casa dos seus pais. Então esse jovem, ele tinha um pouco disso, ele tinha uma herança que o favorecia nisso, porque ele dizia, vou pegar o dinheiro e vou lá para fora usar, e vou lá para fora gastar, né? Ele tinha os amigos talvez o chamando, pessoas lá fora que queriam conviver com ele, estavam dizendo, vamos viajar, vamos passear, vamos sair, vamos curtir. Então esse filho, ele tinha muitas coisas o impelindo para fora, o chamando para viver essa experiência de estar longe do pai e da casa do pai. E ele só tinha um motivo para ficar. O único motivo para ele ficar era o pai. Então, o que denuncia que o coração dele estava desligado do pai e colocado em coisas materiais? Quando ele teve a posse da herança, a palavra diz que poucos dias depois, ele deixou tudo para trás. Ele deixou a vida que ele tinha, a convivência com o seu irmão, com a sua família. Ele deixou a presença do pai e, movido por uma sensação de que ele poderia viver sozinho, ele vai embora da presença da casa do pai. Isso tem uma relação conosco, porque esse é o engano de muitas pessoas que, pela fragilidade da sua relação com Deus, acreditam que podem viver sem Ele. Esse é o engano, queridos, da humanidade. As pessoas lá fora no mundo, abençoadas por Deus, porque Deus diz na sua palavra que Ele faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos, que Ele faz descer a chuva, que Ele derrama bênçãos sobre os bons e sobre os maus. E diante dessa realidade de Deus abençoar igualmente a todos aqueles que Ele ama, todos os seus filhos, o que acontece? Muitas pessoas lá fora estão nesse engano de acreditarem que podem viver sem Deus. Ou seja, essa é o pecado por ignorância dos filhos que estão lá do lado de fora, mas existe o erro também dos filhos que às vezes estão dentro e que não entendem que a relação com Deus precisa ser uma relação além daquilo que Deus possa nos dar. Nós precisamos amar Deus quando Ele nos dá as coisas e quando Ele diz ainda não é o tempo de eu te dar, né? Nós precisamos aprender a amar e agradecer a Deus, valorizarmos a relação com Ele no tempo em que Deus fala sim para nós e também no tempo que Ele fala espera. Porque muitas vezes quando Deus fala para nós espera, numa coisa que nós estamos pedindo, numa bênção que nós estamos desejando, o nosso coração se angustia, o nosso coração é tomado por ansiedade e a gente vai fazer com as próprias forças. Deus tinha dado uma promessa a Abraão de que ele seria pai do seu próprio ventre, que ele seria pai de um filho chamado filho da promessa, que era Isaque. Mas Abraão, achando que Deus não o faria, Abraão, ansioso por receber aquela bênção, decidiu fazê-la com as próprias mãos. E ele foi
e gerou um filho fora da aliança do casamento. Ele foi e fez algo precipitado, de uma forma não espiritual, porque nesse momento da relação, a fé de Abraão oscila e ele acaba pondo o seu coração não na relação com Deus, mas naquilo que ele desejava de Deus. E esse é um erro que muitas pessoas cometem: chegarem à presença de Deus, conhecerem a Deus, ouvirem acerca das suas promessas, começarem a viver uma relação com o Senhor e começarem a pedir coisas para Deus. E quando Deus as abençoa, até as próprias bênçãos que Deus dá fazem a pessoa se sentir satisfeita a ponto de dizer: agora não preciso mais de Deus, eu já consegui o que eu queria e eu vou lá para fora, eu vou seguir o meu caminho e eu vou fazer as coisas da forma como eu acho que elas têm que ser feitas. E esse é o testemunho, né? Essa é uma coisa que a gente vê nas células, isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia, cuidando de pessoas, que pessoas às vezes chegam necessitadas, endividadas, sem trabalho, com problemas na família, com problemas materiais, e Deus ama, e Deus recebe, e Deus perdoa, e Deus cura, e Deus trata, e Deus ensina, e Deus abençoa. E aí, de repente, essas pessoas, quando se sentem fortalecidas, elas viram as costas e elas dizem: eu vou agora viver minha vida longe de Deus e longe da casa do Pai. Longe da casa do Pai. O apóstolo René, ele fala uma coisa que muitos, vivendo essa experiência, porque essa é uma experiência que qualquer um de nós pode viver, que Deus nos guarde dela, mas todos nós estamos sujeitos ao erro, a sermos enganados, a sermos enlaçados pela corrupção que existe no nosso próprio coração. Ele diz que muitos filhos, quando eles saem assim, fortalecidos por Deus, porque receberam fé, porque receberam unção, porque receberam uma parte da herança, né? Nós temos uma herança de fé, nós temos uma herança espiritual, nós temos uma herança material que recebemos de Deus quando estamos na presença dele. E ele diz que esses filhos, quando saem, eles se sentem fortalecidos e às vezes se desligam, né, de nós, se desligam da casa de Deus, se desligam da presença de Deus. E quando eles estão lá fora, às vezes no primeiro momento a gente recebe boas notícias. Eles dizem: estou vivendo a liberdade, estou vivendo, estou feliz aqui fora, né? Estou fazendo aquilo que eu quero, agora sim eu posso ir e vir, não estou preso aí a esses compromissos, não estou preso aí a todo esse trabalho que existe aí na igreja, né? E no primeiro momento vem essa falsa sensação de que tudo está bem, mas na verdade o que o apóstolo diz, o apóstolo René diz, é que esses filhos são, na verdade, gastadores de herança. Ou seja, eles estão ainda gastando uma herança que eles receberam quando eles estavam em comunhão. Eles estão gastando uma herança dos momentos em que eles estavam vivendo a intimidade com o Pai, porque isso é uma coisa que nós precisamos entender. Aquilo que o pai disse para o filho mais velho, ele falou: filho, você estando comigo, tudo que é meu é teu. Então, nós estando ligados a Deus em espírito, vamos receber todas as outras coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é espiritual, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, é automático. Se eu estou em Deus, se eu estou conectado a Deus, se os meus valores são os valores espirituais, se eu amo ao Senhor e tenho confiança nele, no sentido de que ele também me ama, nada Deus me negará. Então, essa palavra nos mostra isso, que um dos perigos é nós não sabermos nos relacionar com Deus de forma espiritual, amando realmente ao Senhor, tendo um coração que realmente pertença a Ele, que esteja totalmente entregue a Ele, a ponto de poder ser seduzido pela fascinação desta vida, pelos manjares, pelas ofertas, pelos prazeres que o mundo possa nos oferecer. E esse filho, por não ter uma relação assim tão forte com o pai, ele foi enganado, né? Enlaçado pelos anseios da sua própria alma, pela cobiça do seu próprio coração humano, o qual é enganoso, o qual é corrupto. Muitas vezes as pessoas não entendem porque essa frase diz isso, porque que o coração do homem é enganoso e corrupto.
é porque muitas vezes o homem escolhe para si caminhos, ele faz escolhas, onde ele tem dentro de si uma convicção plena de que ele está certo, de que ele está tomando uma rota certa, mas na verdade aquilo não era o que Deus tinha preparado para ele. Aquilo foi fruto da alma humana, aquilo foi fruto do coração humano e não o desígnio do Espírito de Deus para nós. Então, uma das coisas que nos trará segurança, estarmos com o nosso espírito ligado ao de Deus, estarmos com o nosso coração rendido a Deus. Para quê? Para que nunca esses assédios do maligno, essas oferendas do mal, essas tentações que o mundo traz diante de nós, nos seduzam, nos enganem, enlacem o nosso coração e nos façam crer que nós podemos viver longe de Deus. Deus sem o homem, ele continua sendo Deus, mas o homem sem Deus, ele não é nada. Isso é uma realidade. Parece uma coisa assim, colocada de uma forma impositiva, e eu quero dizer, você não é obrigado a acreditar nisso, mas eu te aconselho com amor, é bom que você acredite, porque se você for tentar viver sem Deus, você vai passar as dificuldades que o filho pródigo passou. Olha o que aconteceu aqui quando ele se sentiu fortalecido, capacitado, né, pelos recursos que a herança tinha lhe trazido. Versículo 13, diz assim: e não muitos dias depois, ele partiu e foi para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vivendo dissolutamente. Ou seja, ele começou longe da presença de Deus, fora da casa do Pai, o lugar onde ele deveria estar. Ele começou a viver um estilo de vida dissoluto. A palavra pródigo quer dizer esbanjador, gastador. Então ele começou a gastar tudo. Ele começou a gastar o seu dinheiro, ele começou a gastar a sua saúde, ele começou a gastar o seu tempo, porque é isso exatamente que acontece quando a nossa vida está desconectada de Deus. A vida lá fora, sem Deus, ela consome todos os bens que Deus nos dá. Presta atenção nisso. A vida lá fora, sem Deus, consome todos os bens que Deus nos dá. As pessoas no mundo, isso a gente vê, elas perdem tempo. Lamentavelmente, eu tenho uma filha que está distante de Deus e de mim. Por enquanto, em nome de Jesus. Eu tenho essa convicção plena de que ela é uma filha pródiga que vai voltar para Deus. Não vai demorar muito. Mas eu vivo essa experiência. E o que eu olho para a vida da minha filha, que hoje já está com 30 anos? Que ela está perdendo tempo. Ela foi líder de célula. Ela cuidou e ajudou a consolidar meninas que vivem aqui hoje na casa de Deus. São discípulas, são líderes. Dançou aqui nesse altar. Participou da adoração durante muito tempo. Talvez ela não tivesse essa relação tão profunda com Deus. Talvez ela vivesse mais a minha fé do que a própria fé dela. E acho que pela fragilidade da relação dela com Deus, ela acabou sendo levada, seduzida pelo mundo e está vivendo uma vida aí fora como todas as pessoas do mundo vivem. Ilusão, fascinação, aventuras, gastando herança. A herança que pela fé ela tem recebido através da minha vida. E através da fé que ela viveu durante um certo tempo. É impossível uma pessoa viver algum tempo na presença de Deus. Ela ouviu a palavra de Deus desde os 6 anos de idade até os 18, que foi quando ela começou esse processo de entrar aí num desvio. E é impossível uma pessoa ouvir a palavra de Deus tanto tempo e aquilo não ficar dentro dela. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada, que é uma espada de 2 gumes, ela nunca volta vazia, ela sempre faz algum tipo de efeito lá dentro, né? Dentro do coração das pessoas. É uma semente que pode demorar anos, mas um dia ela vai germinar. E quando eu olho para a vida da minha filha, né? Eu vejo assim, as jovens todas que são contemporâneas dela na fé, ou seja, que chegaram na igreja junto com ela, todas elas já estão casadas.
estão felizes, estão vivendo o projeto de Deus para a vida delas. Porque o projeto de Deus para a vida dos jovens é que eles não fiquem aí por aí no mundo perdidos, vivendo aventuras. É que eles vivam na presença de Deus, glorificando a Deus através de uma vida de santidade, sendo felizes através de terem uma família, de terem a satisfação de todos os seus anseios espirituais, emocionais, físicos, materiais, no seio de uma família. O projeto de Deus para os jovens é que eles se casem, né? E se você é jovem e tem medo de se casar, Deus vai te curar de todos os seus traumas, Deus vai remover todas as suas feridas, e Deus vai preparar, e já está fazendo isso, para que você se case. E isso não é só para os jovens, é para todas as pessoas que estão aqui, estão sozinhas, e não querem ficar sozinhas. Amém? Porque o objetivo de Deus conosco é que vivamos em família. E quando eu olho para a vida da minha filha, então eu vejo o quê? Uma jovem de 30 anos que está perdendo tempo. O mundo nos rouba, não só tempo, mas o mundo nos rouba a saúde. As pessoas que estão aí, eu fico pensando, esses jovens que vão para a balada, eles bebem demasiadamente, eles se drogam, eles voltam para casa quando o dia está amanhecendo. Contei já isso aqui, uma experiência que eu tive um dia quando eu estava saindo de Ribeirão Preto, depois de um congresso que eu fui fazer lá, e precisava chegar aqui em São Paulo para o culto da manhã. Saí de lá 5 da manhã, 5:30. O dia estava clareando já, e eu parei num posto de gasolina para abastecer o carro, para poder voltar para São Paulo. E quando parei ali, tinha uns jovens que tinham passado a noite ali num posto de conveniência, bebendo, né? Você imagina isso, passar a noite fora de casa, num posto de gasolina, bebendo, conversando, conversas extremamente edificantes, projetos, sonhos, né? Coisas super importantes para a vida daqueles jovens, todos bêbados, um até caiu da cadeira lá na hora que foi levantar para poder... E eu levantei assim, eu levantei meu rosto para o céu e falei assim: Senhor, muito obrigado, porque um dia eu fui um jovem assim, porque um dia eu vivi isso, e eu sei que isso é um grande roubo na vida de um jovem, né? Eu te louvo porque o Senhor me libertou de tudo isso, porque as pessoas que estão ali, elas estão perdendo tempo, elas estão perdendo a sua saúde, elas estão perdendo dinheiro, elas estão perdendo a sua própria soberania, porque elas pensam que são livres, mas na verdade elas são escravas do pecado. O pecado escraviza, o pecado nos faz sermos escravizados pelo medo, pelo dinheiro, pela opinião das outras pessoas, pela aceitação das outras pessoas. Eu, quando era jovem, não gostava de carnaval, não sei porquê, não gostava, dentro de mim tinha alguma coisa que eu não gostava, mas quando chegava o carnaval, a opinião das outras pessoas, a aceitação dos meus amigos, aquilo que iam dizer de mim se eu ficasse em casa, pesava muito. Então eu acabava indo para aquela festa, tinha que me dopar, eu tinha que beber para me descontrair, para vencer com a minha timidez. Eu tinha que pôr uma camisa, uma calça branca, um tênis regata, né? E uma camisa florida do Havaí, para entrar no carnaval. Aquela era a minha fantasia, e eu tinha que fazer aquilo, porque eu não queria estar ali, no meu íntimo, no meu coração. Mas o mundo faz isso conosco. O mundo nos envolve, o mundo nos oprime, o mundo nos obriga a fazermos coisas que nós, no nosso íntimo, no mais profundo do nosso ser, nós não queremos fazer. E as pessoas que vão em direção ao mundo, as pessoas que se entregam ao mundo, as pessoas que se afastam de Deus, achando que na presença de Deus é que existem limites, é que existem regras, é que existem processos de cerceamento, muito mais opressão e muito mais peso elas vão viver lá fora, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o lugar onde verdadeiramente nós somos livres, soberanos, é na casa do Pai. Enquanto o filho estava na casa do pai, ele era livre, tanto é que ele falou: eu quero meus bens, o pai deu. Eu vou embora, o pai não o impediu, não fechou a porteira da fazenda, não botou uma cerca, não mandou os empregados irem atrás dele. Ali ele era livre. Mas quando ele foi lá para fora, ele foi escravizado, né?
Imagine o que ele viveu. Balada, festas, prostituição, o irmão dele falou, né? Esse teu filho aí que gastou dinheiro com as meretrizes. Então, isso é uma indicação que de fato ele tinha, nessa dissolução do dinheiro, ele tinha gasto com pessoas, com prostituição, com amigos, perdeu dinheiro, tomaram dinheiro dele, né? E o que aconteceu com ele? Acabou aquele sentimento de que podia fazer todas as coisas, porque começou a vir sobre ele um processo de fome. Vamos ver o que diz aqui o versículo 14. Olha o que diz aqui. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Veja que o jovem aqui rico, o jovem livre, o jovem soberano na casa do seu pai, depois de ter consumido todo o dinheiro, ele começa a passar necessidade. Todos os que saem da presença de Deus, saem com um projeto pessoal. Ou seja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, lá fora as pessoas vão me admirar, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou montar uma empresa, eu vou montar um negócio. Mas você sair da presença do Pai sem a bênção do Pai é uma situação de desproteção. O pai deu tudo para ele, mas o pai não disse: filho, vai que eu te abençoo. Porque aquela não era a vontade de Deus que ele saísse. E não é da vontade de Deus que nós saiamos da presença de Deus. Então o que aconteceu? Todos os que saem têm um projeto pessoal, mas lá fora as circunstâncias mudam. Olha o que aconteceu, olha o que o versículo 14 diz. Ele foi, gastou todo o seu dinheiro, e depois que todo o dinheiro ele já tinha gasto, ainda sobreveio ao país uma fome. Ou seja, as pessoas saem da presença de Deus com um projeto que elas avalizam, carimbam e elas mesmas assinam. Eu vou fazer assim, assim, assim. Mas quando elas vão lá para fora, as coisas não são como elas pensam. As coisas não são como elas imaginam. Aquele jovem não imaginava que, ao sair da casa do seu pai, ele ia acabar passando fome. E o versículo 14 diz que ele começou a passar necessidade. O versículo 15 diz que ele se tornou empregado. Vamos ler o versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. O filho do fazendeiro foi trabalhar de empregado, a troco de comida, cuidando de porcos, lavando o chiqueiro, e não conseguia nem comer a comida dos porcos, que era o que ele desejava, porque existia uma grande fome naquele lugar. A palavra diz, no versículo 16, que ninguém lhe dava nada. Então, mais do que experimentar a fome, ele experimentou também a impiedade que há no mundo. Ele experimentou um tipo de alimento muito indigesto, amargo e difícil da gente engolir, que é a maldade do ser humano, a indiferença que existe no mundo lá fora. Estou falando isso para você ficar com medo e ficar na igreja. Não vai adiantar nada você ficar na igreja por medo. Você tem que ficar na presença de Deus, num relacionamento com Deus por amor a Ele. Porque esse é o único vínculo que vai realmente te manter e te proteger, te sustentar e te abençoar e fazer de você uma bênção. É você amar a Deus. É você ter a sua vida, o seu coração conectado a Deus, não por aquilo que Ele vai te dar, mas por aquilo que Ele é. Amém? Essa é a exortação desse texto. E a palavra fala isso. Ele começou a passar necessidade, tornou-se empregado, foi cuidar de porcos, experimentou a fome e a impiedade, a maldade que existe no mundo lá fora. A palavra diz no versículo 16, ninguém lhe dava nada. E eu quero dizer para você, não se iluda e não caia na tentação de voltar para o mundo. Seja você jovem, de 18, de 50 ou de 120 anos. Independente da sua juventude, do seu nível de juventude, o mundo não vai te dar mais nada. Não tem mais o que você buscar lá fora.
O mundo já te deu tudo que ele tinha para te dar: marcas, traumas, feridas, perdas, danos. Foi assim que esse jovem voltou para casa. Ele foi experimentar a vida longe de Deus. Ele foi experimentar a vida lá no mundo. E como ele voltou? Ferido, passando fome, com a sua dignidade lá embaixo. Era filho, mas voltou pedindo para ser empregado. O mundo tira a nossa autoestima. A gente perde a noção de quem a gente é. E se você é uma pessoa que hoje chegou aqui tendo perdido a noção de quem você é, eu quero te dizer, em nome de Jesus, que você, para Deus, é filho. E como filho, você tem direito a toda a herança do amor, da paz, da alegria, da prosperidade e da riqueza de Deus. Quem recebe? Dá um aplauso aí a Jesus. Uhul! E esse bichinho aqui era tão materialista. Eita, menino materialista, esse filho pródigo, que o arrependimento dele foi pelo estômago. Eu percebi isso meditando no texto. Olha só o que ele pensou. Falou assim: lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai estão comendo tudo que tem na geladeira lá. Estão se fartando lá. É feijoada, é churrasco, é pudim de leite. O fazendeiro era rico e generoso. Eles estavam na bênção lá. E eu estou aqui, quero comer a comida dos porcos e não tenho o que comer. O estômago fez ele se arrepender. E esse estômago aqui, nesse caso aqui, é o estômago físico. Mas as pessoas que estão lá fora também, elas têm uma fome que é espiritual. Elas têm uma fome de Deus. Elas têm uma fome de se alimentarem da palavra de Deus, que é a única coisa que dá vida e força ao espírito do homem. Então, quando é que vem o arrependimento? Quando as pessoas começam a passar fome espiritual. Essa é uma chave para aqueles que são líderes de célula. É uma rema de como orar no seu condomínio, no seu prédio, no seu bairro, na sua região. Senhor, que aqui nesse lugar, nesse prédio, nesse condomínio, haja fome e sede de Deus. Haja fome e sede de Deus. Porque quando vem a fome de Deus nas pessoas, as pessoas começam a buscar Deus. Elas pensam em voltar para a casa do pai. Ele, pensando que os empregados do pai tinham que comer, ele falou assim: eu vou voltar para lá. E aí começou o quê? Um processo de arrependimento. Diz o versículo 17: e caindo em si, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Embora o arrependimento tenha começado pelo estômago dele, esse arrependimento foi genuíno, porque ele reconheceu que ele não tinha pecado só contra o pai, mas ele reconheceu que ele tinha pecado contra Deus, né? Eu pequei contra o céu e pequei também contra ti. Começa aqui na vida desse jovem uma experiência verdadeira com Deus. Muita gente que você ama, muita gente da sua família que está longe de Deus, que está afastado de Deus, é justamente por não ter tido uma experiência pessoal, particular ainda com Deus. Mas Deus ama tanto a você e a tanto a essas pessoas que vai dar essa experiência a essas pessoas, primeiramente por amor do nome dele, segundo porque ele quer cumprir a promessa na sua vida de que você e a sua casa serão salvos. Esse é um dos benefícios de estarmos na presença de Deus, de estarmos conectados ao Pai por amor, de estarmos na casa do Pai, na comunhão com Ele. Nós sabemos que isso redunda em bênçãos, não só para a nossa própria vida, mas para a vida da nossa família também. Amém? E esse jovem então começa a se arrepender, e o arrependimento custa para ele, né? Chega na vida dele, depois de muitos danos, muitas perdas e muito sofrimento, né? Ele estava escravizado, empobrecido, sem dignidade, sem liberdade, sem ter o que comer, sofrendo, longe da família, com saudade do pai. E o que acontece? Ele, nesse momento, ele se arrepende
e ele decide voltar. Isso aqui é uma coisa importante que sempre a gente ter vivo no nosso espírito, na nossa memória. O que nos afasta de Deus, o que nos separa de Deus é uma única coisa: o pecado. O que nos tira da presença de Deus, o que nos tira da casa do Pai é o pecado. E nesse aspecto é que vem a parte fina e profunda dessa palavra. Não é nos tirar da presença do Pai fisicamente, porque tem gente que está na igreja, mas não está conectado a Deus. Não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Não está conseguindo se relacionar com Deus dentro do aspecto espiritual. Por amor, por genuína fé, por gratidão a Deus, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Não, as pessoas muitas vezes estão se relacionando com Deus numa barganha, numa troca. Se Deus me abençoar, eu fico. Se Deus não me abençoar, eu vou embora. Eu faço do meu jeito mesmo, né? E é isso que Deus quer que mude na sua vida, na minha vida. É isso que Deus quer que mude na vida da El Shaddai. Amém? E de todas as igrejas de Cristo, porque isso é um ponto de partida para uma relação verdadeira, saudável, profícua e eterna com Deus, né? Você realmente amar o Senhor, contemplar a sua vida e perceber tudo que Ele é, tudo que Ele já fez por você, quanto amor Ele já te deu, quantos momentos difíceis você já passou, de quantas situações Deus já te livrou, quantos livramentos de morte física, quantos livramentos de morte espiritual. Se você conseguir entender isso, se você conseguir contemplar isso, vai ficar mais fácil você estabelecer uma relação de amor com Deus, porque Ele é esse Pai que está sempre de braços abertos para nós. Preste atenção, ainda falando um pouquinho do sofrimento que processou o arrependimento. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse texto aqui é que essa parábola, ela não fala nada. Não dá nem para dizer que ela fala um mínimo. Ela não fala nada sobre o sofrimento do pai. Não fala, o pai ficou chorando, o pai ficou sofrendo. Não, só fala sobre o sofrimento do filho. Por quê? Porque esse pai aqui era um pai crente. Esse pai aqui era um pai, acho que era pastor, igual eu, né? Era um homem de fé. Era um homem que tinha uma relação íntima com Deus. Então ele não estava preso a dinheiro, porque quando o filho pediu a herança, ele falou, tá bom, toma. Se você acha que é dinheiro que vai te prender aqui, não é. Você só tem um motivo para ficar aqui, se você me amar. Né? Então está aqui o dinheiro. Porque nós temos que entender isso, embora vivamos numa condição aqui terrena, né? Sujeitos, né? Necessitados de uma provisão material, existem valores espirituais que têm mais valor para Deus do que o dinheiro. O amor, a fé, a fidelidade, a comunhão com Deus tem mais valor para Deus do que dinheiro. O dinheiro só tem valor praticamente para o homem, mas o dinheiro para Deus não é nada, né? Então, o que aconteceu? Essa parábola aqui me chama atenção nisso. Fala muito do sofrimento do filho, porque quem se desprende de Deus, quem se afasta de Deus por influência do pecado, sofre mais do que quem fica. Quem fica sofre também, mas quem sai sofre muito mais. E esse pai aqui, ele estava sofrendo sim, mas ele estava confortado por Deus. Quem fica na presença de Deus está consolado por Deus. Entre eu e a minha filha, quem você acha que está sofrendo mais? Eu acho que é ela. Eu estou sofrendo pra caramba, mas eu acho que ela sofre muito mais do que eu. E da mesma forma, né? Esse pai estava sofrendo, mas ele estava consolado por Deus. Ele permaneceu crendo. Ele permaneceu orando pelo seu filho. Tem alguém que você ama, que foi embora? Que saiu da presença de Deus, ou saiu da sua casa? Saiu de junto de você? E você representa a presença de Deus porque você está ligado a Deus? Pois eu quero te dizer, essa pessoa vai voltar. Deus vai trazer essa pessoa de volta. Amém? Você deve acreditar nisso. Você deve seguir orando. Você deve
ficar esperando pela volta dessa pessoa e agindo em fé. E agindo em fé. Olha, esse pai aqui, ele é um pai de fé. E você precisa ser um pai de fé. Você precisa ser uma mãe de fé. Para resgatar o teu filho biológico, a tua filha biológica. A tua filha que foi enlaçada pela vaidade desse mundo. O teu filho que foi levado para fora de casa por drogas, por más companhias. Porque se indispôs com você, porque brigou com você. Você precisa esperar. Você precisa crer. Você precisa agir em fé. Olha a atitude de fé desse pai. No dia que o filho chegou, tinha um bezerro chamado o novilho cevado. Uma das atitudes de fé, quando o filho foi embora, foi botar o novilho para cevar. Põe esse bichinho aí, põe esse bezerrinho aí na ceva. O que é a ceva? A ceva é um lugar onde não falta comida em nenhum momento para os animais, e eles ficam confinados. Eles ficam fechados. Para quê? Para engordarem mais rápido, não gastando energia, e para ficarem com uma carne macia, porque o boi que fica subindo e descendo barranco para ir no pasto, ele fica musculoso, ele fica com uma carne dura. Eu sou da cidade do Boi Gordo, Araçatuba. Entendo um pouco de bezerro, de boi. Né? Então, ele pôs o novilho na ceva. E eu quero dizer para você que, da mesma forma, né? Um dia o seu filho vai voltar. A sua filha vai voltar. O seu discípulo vai voltar. Aquele discípulo que faz chorar o seu coração. Aquela discípula que você fala assim, eu não entendo por que ela foi embora. Ela vai voltar. Ele vai voltar. Sabe por quê? Porque esse é o tempo da volta de muitos filhos pródigos. Enquanto alguns filhos estão saindo, outros estão voltando. Você pode se alegrar com isso e dar um aplauso ao Senhor Jesus. Eu não sei quanto tempo demorou o arrependimento desse filho aqui, mas seja quanto tempo tenha sido, o arrependimento chegou. Amém? As coisas com Deus, não importa quanto tempo vai demorar. A gente precisa aprender a se desprender do tempo e entender que Deus não tem relógio. Nós temos um relógio aqui no pulso, mas Deus não tem relógio, Ele vive na eternidade. O dia dele não tem 24 horas. Um ano para Ele é como 1000. Então o tempo dele é totalmente diferente do nosso. Se desprenda do tempo, não fique perguntando quando. Mas louve a Deus, dizendo, eu tenho a certeza que um dia meu filho vai voltar. Que um dia o meu casamento vai ser restaurado. Que um dia eu vou ter sucesso financeiro e vou poder ajudar muitas pessoas. É assim que a gente deve se comportar em relação a Deus. Amém? Então, o pai fica esperando por esse dia, e o mais maravilhoso com Deus é que esse dia que o seu coração deseja tanto, ninguém sabe quando ele vai chegar. É igual o dia da volta de Jesus. Perguntar para ele, mas quando vai ser o dia da sua volta? Ele falou assim, eu não sei. Ninguém sabe. Só o Pai sabe disso. Amém? Então esse dia que o seu coração deseja tanto, que eu não sei se é o dia do seu casamento, se é o dia da sua cura física, se é o dia da volta do seu filho, da sua filha, que é o dia do seu sucesso ministerial. Eu não sei quando ele vai acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza e eu posso hoje te dizer, ele vai acontecer, porque Deus é fiel. Dá um aplauso ao Senhor. Esse texto não fala quanto tempo esse filho ficou fora de casa. Ele não fala quanto tempo o coração desse pai chorou, esperou e sofreu. Mas ele fala que teve um momento em que o filho se arrependeu e decidiu voltar. E eu quero dizer para você que esse tempo está chegando. Amém? E qual foi a atitude do pai? Esse pai aqui que representa Deus. Vamos ler no versículo 20. Eu já estou terminando. Diz assim. Olha aí a música aí. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou
e o beijou. Eu disse aqui agora há pouco que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, que o que tira as pessoas da presença de Deus é o pecado. As pessoas podem criar 1000 justificativas, argumentos, mas o pecado é o que tira as pessoas da igreja. E nesse aspecto, algo que me fez ministrar essa palavra foi Deus me dizendo assim: diga para os meus filhos que eu sou um pai, que estou sempre esperando por eles e vou recebê-los sempre de braços abertos. A palavra diz que esse pai avistou o filho de longe. Eu acho que esse pai esperava tanto pela volta desse filho, tinha tanto desejo de encontrar com esse filho, que ele ficava sempre olhando para a estrada e pensando consigo mesmo: quando é que meu filho vai voltar? Um dia ele vai voltar. Eu tenho certeza que meu filho vai voltar. E assim é o coração de Deus em relação a nós. E Deus, ele é pleno de ciência, de sabedoria. E ele sabe que um dia o homem vai voltar para ele. Porque fora de Deus não tem nada. Fora de Deus é trevas, fora de Deus é morte, fora de Deus é vazio. Então, se o homem quiser ter luz, se o homem quiser ter paz, se o homem quiser ter vida, se o homem quiser ter vitória, ele precisa se aproximar de Deus. Ele precisa se firmar na casa do Pai. E o pai então tinha essa certeza da volta do filho. Mas o filho não tinha tanta certeza da aceitação do pai. E quando o filho vinha vindo, diz que esse pai o avistou, porque ele ficava sempre olhando para aquela estrada, por onde o filho algum dia poderia chegar. E quando ele o avistou, compadecido dele, diga: o nosso Deus é um Deus de compaixão. Ele se compadece de nós. Eu quero te dizer uma coisa: às vezes a gente julga mal a Deus por conhecê-lo pouco, por não estar assim tão firme nessa relação de amor com Ele, e por isso a gente não consegue entender como um Deus que se compadece de nós. Deus se compadece de você quando você sofre. Deus se compadece de você quando você peca. Deus se compadece de você quando você erra, quando você vai na direção contrária. E Deus se compadece de você quando você está vindo, quando você está voltando. Por quê? Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de compaixão, que está sempre esperando pela volta do homem. Veja que muitas vezes a gente recebe assim um pedido de oração, de uma medida emergente, de orar por uma pessoa que está ali no hospital. E a gente vai ali, ora, muitas vezes ali na hora da morte, com dificuldade, aquela pessoa agonizante, sem respiração, entubado, com um aparelho na boca, moribundo. Um líder, um discípulo, um pastor vai lá e fala assim: você aceita Jesus? Você crê que Jesus pode perdoar os seus pecados? Eu creio. Não consegue nem falar. Mas no Espírito está recebendo, no Espírito está crendo. E aquela pessoa ali é perdoada, aquela pessoa recebe a unção com óleo ali, que corresponde ao batismo, na questão dos pecados serem perdoados, e aquela pessoa morre 1 hora depois. E ela é salva. O destino daquela pessoa muda, porque até o último suspiro, até a última hora, Deus permaneceu esperando por aquela pessoa. O Pai esperou por aquela pessoa o tempo todo, e na última hora, a dureza do coração dela foi vencida pela bondade do coração de Deus. Amém? Deus na última hora leva a salvação ali. Então, da mesma forma, Deus quer que a gente saiba disso, que Ele nos ama, que o amor dEle é incondicional, e que Ele só espera esse passo de arrependimento, essa meia volta, onde a gente faz menção de voltar, para que Ele abra os seus braços, para que Ele corra na nossa direção, e Ele possa nos abraçar e nos beijar, dizendo: meu filho, você está perdoado. Meu filho, você é meu filho. Você não é meu empregado. Ele falou para o pai: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra o Senhor. E o pai nem respondeu nada. Eu não sou digno de ser teu filho, eu quero ser um dos teus empregados. O pai é como se não ouvisse essa fala. Não tem resposta para essa fala do filho.
me deixa ser teu empregado. Sabe por quê? Porque tem ex-marido, ex-esposa, ex-namorado, mas não existe ex-filho. Filho é filho sempre. Filho estando longe ou estando perto, ele é filho. Amém? E filho, por mais que erre, quando voltar, vai ser recebido como filho. Então volta para Deus. Volta para Deus. Todas as vezes que você errar. Esse é o motivo de eu estar pregando essa palavra. Deus queria dizer isso para a igreja hoje. Todas as vezes que você errar, todas as vezes que você falhar, não se deixe escravizar pelo orgulho. Não fique pensando, o meu líder vai dizer, está vendo. Se ele disser isso, ele é um líder imaturo e despreparado. Não fique preocupado com isso. Não é a opinião do seu líder que vai definir as coisas na sua vida, e sim a opinião de Deus a seu respeito. É verdade, eu não estou desmerecendo a voz do líder, eu não estou tirando a autoridade do líder, mas é porque muitos líderes se comportam como o filho mais velho. Aí, tá vendo? O beberrão, agora voltou, né? Não te falei que ia quebrar a cara? Não é assim que a gente tem que receber as pessoas. A gente tem que receber as pessoas com amor, com os ungüentos, com os bálsamos de cura, com a restituição da dignidade da pessoa, da honra. Porque a pessoa já foi castigada pelo pecado lá fora. Ela não precisa ser castigada de novo quando ela voltar. Você está conseguindo entender isso? Então, o pai deu esse exemplo aqui. Ele recebeu com amor. E o que aconteceu? Ele falou assim. Ele nem respondeu. Quero ser teu empregado. Ele falou assim, não. Faz o favor. Chamou todo mundo. Pessoal, servos, tragam aí a melhor roupa. Sabe qual é a melhor roupa? A roupa da santidade. A roupa da dignidade. As roupas do filho vinham roupas sujas, contaminadas pelo pecado. Por tudo que ele fez de mal, de abominável lá fora. Mas Deus tirou aquelas vestes sujas pelo pecado, contaminadas pelo pecado, fétidas. Às vezes você encontra pessoas na rua, você vê que as pessoas estão cheirando mal. Aquilo ali é o cheiro do pecado. Aquilo é o cheiro da maldição. Mas quando a gente volta para Deus, a gente sai da maldição e vem para a bênção. Então, o pai falou, não, dá a melhor roupa. Pega uma roupa limpa. Vistam com dignidade o meu filho. Vistam com santidade o meu filho. Ele falou assim, tragam também um anel. O anel significa a autoridade do pai. Ter um anel representa receber a autoridade de Deus. E o pai deu um anel para ele dizendo assim, você aqui não vai ser empregado, você vai ser filho. Como filho você é herdeiro da minha autoridade. Isso é uma coisa que nós temos que entender, que quando a gente está em submissão, em obediência, somos herdeiros da autoridade daquele que nos envia. Amém? Eu, como discípulo do apóstolo René, eu sei que eu sou herdeiro da autoridade que ele tem no mundo espiritual. E é por isso que eu continuo com amor e também com temor, sendo discípulo dele. O apóstolo René, por incrível que pareça, no começo da visão ele me deu um anel. Eu tenho esse anel, que é o anel com as 12 pedras, né? Que é um símbolo de autoridade. Aquele anel significa muito para mim, não é por ser um anel com ouro, não é por ser um anel com pedras semi-preciosas, que são 12 pedrinhas semi-preciosas, ou preciosas, porque foi feita por um ourives que deu esse anel de presente ao apóstolo René. E depois de um certo tempo ele deu esse anel para mim. Então quando eu recebi aquele anel, eu não me importei com o valor do anel, e sim com o fato de ele ser do apóstolo. E ele ser um símbolo de uma transferência de autoridade para a minha vida, com a qual eu cuido, né, do estado de São Paulo, como discípulo dele. Amém? Eu sou um dos 12 do apóstolo René aqui no estado de São Paulo. Sou um discípulo responsável por coordenar um estado de mais de 45 milhões de pessoas, né? Então isso é uma responsabilidade muito grande na visão. Ele deu sandálias ao filho, que fala de liberdade para ir e para vir. Tá vendo? Ó, agora você vai ficar aqui em casa comigo. Não é porque você está preso, não é por causa de dinheiro, mas você é livre para ir e vir. Mas eu acredito que depois dessa experiência que você já viveu, você não vai querer sair mais, né, filhinho?
Vai querer ir lá fora de novo? Vai querer cuidar de porquinho outra vez? Vai querer passar fome? Não, então fica aqui, tá? Mas se você quiser a sandália, para ir aí fora e contar para os seus amigos aqui, filhos dos outros fazendeiros, o que Deus fez na sua vida, pode ir, tá? Por que tem esse símbolo da sandália aqui? Porque naquela época, dentro do costume judaico, os empregados trabalhavam descalços. E quem era filho, quem era livre, usava sandálias. Então essa sandália aqui é um sinal de liberdade. São aquelas mesmas sandálias lá que dizem que nós somos livres e que devemos ir pregar o evangelho da paz. Amém? E, por último, houve ali uma grande festa, né? Houve uma grande festa onde foi morto um novilho cevado, algo que estava preparado para aquela grande celebração. Quando nós voltamos para Deus, em qualquer que seja a circunstância, o coração de Deus se alegra. Quando pessoas creem em Jesus Cristo, quando pessoas decidem abrir o seu coração para receberem Jesus como o Senhor da sua vida, e elas renunciam a viver a sua vida de uma forma autossuficiente, independente, dissoluta, né? Lá no mundo, se entregando ao amor de Deus, se deixando envolver, enlaçar pelo amor de Deus, a Bíblia diz que há uma festa no céu. Por isso que eu brinquei, se aqui no Arraial do Justo ontem tinha tido só festa aqui na terra, tinha sido feito festa no céu também. Porque quando é que existe festa no céu? Quando os pecadores se arrependem. Quando os homens decidem confiar no amor de Deus. Quando eles decidem se entregar a Deus, sabendo que o amor de Deus por nós é maior do que os nossos pecados. Para Deus não importa o que você fez ou quem você era. Importa sim o que você quer ser e o que você quer fazer vivendo na presença dele. Amém? O pai não cobrou nada do filho quando ele voltou. Só o recebeu, o abençoou, o abraçou, o revestiu de dignidade, né? Deu a ele de novo a restituição da autoridade e da herança que pertencia a ele como filho. Então, da mesma forma, Deus quer fazer conosco. Mas a principal coisa que eu quero que fique gravada no espírito de todos aqui é que assim, você pode ter feito a besteira que foi, a caca que foi, desculpa usar esse, né? Às vezes a gente faz umas coisas assim e fala assim: Senhor, eu fiz tudo errado. Eu vivo isso. Ontem eu vivi isso. Falei: Senhor, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado, mas tem misericórdia de mim. E na hora que eu pedi assim, perdão, não cometi nenhum adultério, nenhum pecado grave, não. É assim, coisas que a gente se cobra. Sabe assim, eu gastei o dia inteiro com um monte de coisas. Chegou na hora assim que, chegou no fim do dia, eu falei assim: deixei o resto para o Senhor, né? Deixei o fim da festa, ficou para a pessoa mais importante, que é Deus. Então, nessa hora, me senti muito mal. Porque não é a primeira vez que eu faço isso, eu já fiz isso algumas vezes. E nessa hora, me senti assim, constrangido diante de Deus, pedi perdão para Deus. Falei: Senhor, esse momento aqui tinha que ser o melhor contigo. E ficou a sobra. Eu fui buscar a face de Deus na hora que eu já estava cansado, na hora que eu já tinha me doado, me desfacelado para atender um monte de gente, um monte de situações, um monte de coisa, resolver um monte de problema das pessoas. Porque isso é uma coisa que acontece quando a gente se afasta de Deus. Parece que se multiplica os problemas para você resolver. E você vira escravo de resolver problemas dos outros, das pessoas. E quando na verdade a gente vai para a presença de Deus, ali Deus nos capacita com uma habilidade, uma condição muito maior de resolver os problemas das pessoas, e parece que Deus mesmo vai lá e resolve os problemas, a ponto de que não tem tanto problema. David Shaw fala isso no livro dele. Ele fala assim: quando eu começo meu dia orando, todos os problemas se resolvem rápido. Parece que vem menos problema para mim. Todos os problemas que vêm para mim eu resolvo com facilidade. Agora, quando eu não oro, parece que os problemas se multiplicam. E quando os problemas chegam para mim, eu gasto tanto tempo para resolvê-los que eu não dou conta de resolver tudo que aparece. Então nós temos que entender isso, que o lugar mais seguro, de maior solução, de maior provisão, de maior proteção, de maior êxito para nós, é na presença de Deus. É na casa do Pai. Não fica aí solto. Não deixa o seu coração te seduzir. Não deixa o teu coração te roubar. Não deixa o mundo te enganar. O melhor lugar para você estar é junto do Pai. É na presença de Deus. É na casa do Senhor.
porque nesse lugar aqui existe vida, proteção, não por minha causa, não por causa dos líderes que estão sentados aqui na frente, mas por causa do Senhor, que pôs o seu nome, santificando esse lugar. Amém? Então, não troque isso por nada, e não deixe que a sua relação com Deus seja uma relação de troca, uma relação de busca por bênçãos. Não, busque o Senhor de todas as bênçãos, busque o amor dele, porque se você tiver o amor dele, tudo mais que é dele vai ser teu também, porque você é filho. Amém? Eu quero fazer nessa manhã, e quero quero frisar esse ponto. Independente do que você tenha feito de errado, da bobagem que você tenha feito, do pecado que você tenha cometido, o Senhor espera por você. O Senhor está de braços abertos, disposto a perdoar o seu erro. O Senhor te quer de volta. Ele quer te perdoar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Porque você é filho. Ele te vê como filho, Ele te tem no coração como filho. Então não se sinta indigno, escravo, malfeitor, pecador. Não é assim que Deus te vê. Deus te vê como alguém que Ele ama, a ponto de te perdoar completamente e te dar lugar na presença dEle, no reino dEle, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite às pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, para que, se elas quiserem ter uma experiência com esse Deus de amor, esse Deus que quer correr para o abraço com você, que quer te abraçar, que quer te envolver com paz, com amor, com alegria, com perdão, com salvação, para você poder viver tudo isso, para você poder receber tudo isso, uma só coisa é necessária, é você abrir o seu coração agora e receber Jesus como o único Senhor da sua vida. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus como o Filho de Deus, o Senhor das nossas vidas, nós somos perdoados dos pecados, nós somos transformados de dentro para fora. A vida de Deus vem tocar o nosso espírito e nasce dentro de nós a fé, o amor, a esperança, nasce dentro de nós uma perspectiva de futuro. Nós somos perdoados, nós somos santificados, nós somos feitos filhos de Deus. Então, se você quiser isso para você nessa manhã, é o que Deus tem para você. Amém? E se você deseja isso, basta você fechar os seus olhos aí onde você estiver e fazer comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero neste dia abrir para Ti o meu coração, declarando que creio que Tu és o Filho de Deus, que o Senhor morreu por mim para me perdoar de todos os meus pecados, e também ao terceiro dia, após a sua morte, eu creio que o Senhor ressuscitou de entre os mortos para me dar o dom da vida eterna. Senhor Jesus, hoje eu te peço, me perdoa completamente. Eu quero voltar a estar na Tua presença. Eu quero ser feito por Ti uma nova criatura em Cristo Jesus. Perdoa completamente todos os meus pecados e faz de mim um filho de Deus, como o Senhor quer que eu seja. Para isso eu declaro que hoje eu Te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.